lembro que eu estava no colégio, no meu colégio que eu disse para você, o colégio era administrado por padres, e o padre Sérgio Henkmeyer que era o diretor, e um homem extremamente disponível e solícito. Olha que interessante, isso que me chamava a atenção. Isso me chamava a atenção, a disponibilidade de um homem que sempre tinha um sorriso nos lábios. Talvez a maior sinal desse homem, olha, não eram suas missas, não era de repente a sua oração, o maior sinal dele era o sorriso, porque a alegria que ele tinha de servir, isso me chamava a atenção de um adolescente, Essa alegria dele era uma coisa meio intrigante para mim, porque era um homem com muitas atividades, ou era um homem com muito compromisso, administrava um colégio com quase 2.000 alunos e sempre tinha tempo para as pessoas, sempre tinha um sorriso para as pessoas. Aquilo me chamava atenção, até que aconteceu um fato. Um dia eu precisei conversar com ele, talvez porque eu tivesse algum problema, alguma coisa, e eu relutei, porque ele estava passando no pátio cheio de alunos, aquela algazarra toda, e ele passou. E eu fiquei com medo até de chegar perto dele e pedir algum tempo. E disse, mas eu tive coragem e disse assim, Padre Sérgio, eu precisava falar com o senhor, mas eu não esperava que ele fosse parar para falar comigo e tal, ou nem que ele pudesse, de repente, falar ali comigo. E ele parou, prontamente parou, falou assim, tudo bem, o que você quer falar? Eu falei, mas não, é agora, pode falar. Eu acho que esse foi a sarça ardente, a minha sarça ardente. A sarça ardente, essa foi a minha sarça ardente. E que me levou a pensar, falei assim, como que pode um homem dispor do seu tempo para um moleque que está aqui querendo falar com ele? E eu vi que naquele momento eu falei assim, eu queria ser assim também. Mas eu não pensei em ser padre. Eu falei, eu queria ser assim também. Eu queria ser assim. Eu queria ser bom, eu queria ser disponível, eu queria ajudar as pessoas, eu queria tudo. Eu pensei nesse momento, naquele momento. Mas digo para você, mesmo assim não passou na minha cabeça essa coisa de ser padre. Eu falei, eu queria ser assim. Eu queria ter esse sorriso, eu queria ter essa bondade, eu queria ter tudo isso que eu via no Padre Sérgio Henkmeyer, ali na minha frente, eu queria ter. Eu acho que a partir daí, Deus tocou meu coração de alguma forma e começou a surgir dentro de mim uma vontade de fazer as mesmas coisas que ele fazia. E eu pensei muito, falei, mas eu posso fazer isso de qualquer forma, eu posso fazer isso de qualquer maneira. Eu lembro que eu estava me preparando para fazer vestibular, eu estava me preparando. O meu sonho sempre foi ser médico, nunca foi ser padre. Eu estava me preparando, já estava quase tudo, estudando muito, fazendo muita coisa, porque eu queria ser médico e minha família também esperava isso de mim. Eu esperava também isso de mim. Esperava isso de mim. Talvez tenha sido esse momento que Deus tocou meu coração, de uma forma tão sutil, porque, como eu disse, não foi nada, não foi uma epifania que aconteceu, não foram vozes que eu escutei, não foram trombetas que soaram no céu, nada disso, mas só pela percepção da bondade, ser bom. Talvez continue isso batendo no meu coração, essa vontade de espalhar a bondade, ser bom, né? Assim como Deus é bom, então a gente precisa ser bom, E foi quando, naquele momento, eu comecei a crescer no meu coração uma vontade de fazer mais e percebi que poderia fazer mais se talvez, de repente, eu pudesse ser padre. Aí eu confesso para você, de verdade, tive medo, muito medo mesmo.
Depois que eu comecei a ler mais a Bíblia, eu percebi que todos tiveram medo. Todos tiveram medo. Jonas teve medo, Moisés teve medo, Jeremias teve medo, todos eles. Maria teve medo, todos. E para todos Deus dizia, não tenha medo, não tenha medo. E mais uma vez digo para você, não escutei em nenhum momento Deus dizer para mim não tenha medo, mas não sei de onde veio a coragem para enfrentar aquele medo. Foi quando eu decidi e aquilo cresceu muito em mim. Eu digo que eu tive medo, talvez medo de não ser aquilo que Deus estava querendo de mim, medo de ser somente um entusiasmo, que a gente chama de fogo de palha, medo de repente, de eu decepcionar as pessoas que esperavam de mim uma coisa, medo de decepcionar meus pais, e esse foi um medo real, e isso foi real porque eu decepcionei sim meus pais. Muito. Meus pais esperavam que eu fosse médico, esperava que eu fosse me casar, esperava que eu fosse ter uma família, esperava que eu fosse ficar ali ao lado deles durante a minha vida. E eu decepcionei porque eu disse, eu quero ser padre. E foi nesse momento que eu comecei a enfrentar o período mais difícil da minha vida, o período mais doído da minha vida. Por quê? Porque a oposição foi radical. Eu disse que foi uma oposição radical, e foi radical mesmo. E antes de entrar no seminário, houve um período na minha vida que foi difícil, muito difícil. Foi quando eu tive que tomar uma decisão. Talvez dar um passo, voltar e depois para dar vários outros passos. Eu recuei. Houve um momento em que eu, por medo, pela incerteza talvez daquilo que eu não sabia o que viria, eu recuei e foi um momento na minha vida em que eu falei comigo mesmo e para os meus pais. Então eu vou estudar. Foi quando num pequeno período, eu desisti e pensei comigo, se Deus é fiel, como dizem e como está escrito, e se Deus chama, Ele vai me chamar sempre. Foi quando eu suspendi esse projeto e falei, eu vou estudar. E eu lembro muito bem, eu fiz o vestibular para o qual estava me preparando, passei no vestibular para medicina, e quando eu passei, não senti alegria, por incrível que pareça. Não senti o entusiasmo de quem passa num vestibular. Senti ali que alguma coisa estava errada. Eu não estava sentindo feliz por ter que começar um curso, embora eu tivesse sonhado para a minha vida toda isso. Aí foi quando eu, mais uma vez, tive medo de novo e tive que enfrentar o medo e dizer, não vou fazer isso. Mais uma vez decepcionei meus pais. Decepcionei uma vez quando disse que seria padre, dei alegria quando eu recuei, decepcionei de novo. Parecia uma gangorra. E nesse momento eu fui, mesmo com a oposição dos meus pais, mas com apoio irrestrito da minha avó materna, eu fui para o seminário. E no seminário encontrei, então, uma alegria que eu não tinha experimentado ainda na minha vida. Foi difícil pela saudade, foi difícil pela distância, foi difícil porque era a primeira vez que eu deixava a minha família e foi difícil porque eu não tinha mais meus irmãos. Mas foi uma alegria diferente, que brotava de algum lugar que eu não sei. Hoje eu sei, brotava do coração de Deus. Mas uma alegria que me impulsionava a não olhar para trás. Isso que eu queria dizer para você. Em nenhum momento, depois que eu entrei no seminário, eu não quis mais sair e abandonar aquilo. Não. E eu entendi o que é botar a mão no arado e não olhar para trás por causa disso.
Talvez porque tivesse sido muito difícil chegar onde eu tinha chegado, talvez porque tivesse sido muito complicado. Mas isso para mim é um presente que Deus me deu. Por quê? Porque conseguir chegar até onde eu tinha chegado dentro da minha formação, na formação e no seminário, foi tão difícil, foi com tanto sacrifício, foi com tanto esforço que eu tenho a minha vocação hoje como um tesouro muito grande. Por isso eu digo, eu não brinco com a minha vocação, eu não brinco com o chamado de Deus. Para mim é algo muito, mas muito precioso. Então, o meu maior cuidado é com aquilo que Deus me chamou. Porque Ele me chamou para ser padre e o sacerdócio não é meu, o sacerdócio é dele. E Ele confiou a mim o sacerdócio que é dele. E confiou a mim que sou pecador, que sou muito, muito, muito limitado. Então, a partir daquele momento, a partir daquele instante, eu não consegui mais olhar para trás. Não consegui mais olhar para trás. E a alegria de estar ali era muito grande. Mas houve desafios, é claro que houve desafios. Houve desafios. Imagine você, eu nunca tinha tido experiência religiosa profunda. Nunca tinha tido. Lembra que eu disse que eu ia à missa domingo só. E ter contato com aquelas coisas era tudo novidade. E fui aprendendo primeiro com os formadores, né? Por isso, meu primeiro formador, meu primeiro reitor, Padre Wilson, que hoje é arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson, Padre Odilo Levinsky, que é um padre que continua no Sul. Fui tendo Padre Faria, esse pessoal foi me ensinando, né, como rezar, como ler a palavra de Deus, como sentar na capela, como ajoelhar, como fazer genuflexão diante do Santíssimo. Uma vez um me chamou, não se faz genuflexão com a perna esquerda, é com a perna direita, só fazer com a perna esquerda. E eu fui aprendendo coisas, mas mais do que aprender, eu fui sentindo um gosto pelas coisas de Deus, que foi me enriquecendo e que foi me alimentando, E cada dia que passava, eu tinha certeza que eu tinha acertado na minha vocação. Como é que a gente tem certeza que acertou no chamado, que acertou na vocação? Quando a gente é feliz. Quanto mais passava o tempo, mais feliz eu ficava. E mais certo e certeza eu tinha de que ali era o lugar certo, o lugar para que Deus tinha me chamado. Quando chegou a ordenação, eu pensei, é o momento mais importante da minha vida. E continua sendo mais importante. Mas na ordenação não foi como se eu tivesse falado assim, venci ou combati o bom combate. Não, pelo contrário. Quando me ordenei, olha que coisa maluca, né? Eu comecei a sentir o mesmo medo, a mesma ansiedade quando Deus me chamava. Ao invés de sentir assim, consegui, agora sim, eu falei, agora o que vem pela frente? Agora eu sou padre. Agora eu sou padre e o que Deus vai me preparar? E Deus sempre tem surpresas para nós. Sempre. Aliás, sempre Deus nos surpreende. Sempre. E quando eu me ordenei, já era padre, eu estava ali, feliz por ter sido ordenado, feliz por ser padre, feliz por ter chegado naquilo que eu almejei, mas parecia que eu estava começando tudo de novo. Um mundo novo à minha frente, um desafio novo à minha frente e o pior, sem saber o que iria acontecer. Eu falei e pensei mais uma vez eu me lanço, mais uma vez eu me entrego em algo que eu não sei. Com Deus a gente tenta propor algumas coisas, nem sempre dá certo,
porque Ele sempre propõe melhor. Propus que Ele me mandasse trabalhar e me desse uma cidade bem pequenininha, que eu pudesse trabalhar como padre, uma cidade pequenininha que pudesse ali ser somente, tão simplesmente padre. Mas Deus insistiu que eu teria que ir para a maior cidade da América Latina, mandou que eu fosse para São Paulo. Outro medo, outra incerteza, mais um desafio. Eu estava, de repente, numa cidade que eu não queria trabalhar pela imensidão e por não saber, de repente, fazer aquilo que, de repente, Deus tinha pedido para mim nesse tamanho de cidade. Mais uma vez me lancei, mais uma vez eu me entreguei. E aí eu fui aprendendo na minha vida que não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. Sempre tem que fazer do jeito de Deus. A gente até pode dar algumas ideias para Ele, mas nosso Senhor não ouve muito lá as nossas ideias. Faz o que Ele quer do seu coração. Foi assim que Ele fez. Fui trabalhar num santuário grande, talvez o maior santuário de devoção popular de São Paulo, Santuário São Judas Tadeu, com uma imensidão de pessoas que passavam todos os dias, e principalmente no dia 28, e ali eu fui aprendendo a ser padre. E ali eu aprendi algo muito interessante. Eu aprendi que para ser padre a gente aprende com as pessoas, ouvindo o coração das pessoas, ouvindo e tentando enxugar as lágrimas das pessoas. Eu percebi que durante 10 anos de estudo de filosofia, de teologia, estudos propedêuticos, noviciado, mais as línguas, mais o hebraico, mais o grego, mais o latim, não nos preparava totalmente para ser padre. Porque para ser padre, nós não precisamos de cérebro, nós precisamos de coração. Ser padre não está na ordem da cabeça. Ser padre fica aqui no coração. E foi assim que eu percebi. E aí foi ali que eu me tornei padre mesmo. Atendendo confissão durante 8 horas por dia, escutando as dores e os sofrimentos das pessoas, tentando mostrar um caminho e fazer com que a gente pudesse viver da esperança. E fui aprendendo com os padres mais antigos, fui aprendendo com os pastores da igreja. Tive a graça de ser padre em São Paulo, com talvez um dos maiores profetas sendo o nosso bispo, Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo naquela época, e me ensinava muito o jeito, pelo jeito de ser, pelo jeito de conduzir a igreja, como é que a gente é padre. E fui aprendendo mesmo, a cada dia, a cada instante, como era ser padre. E digo com toda a convicção, aprendi com o coração das pessoas. Aprendi a ser padre pelas lágrimas daqueles que choravam diante de mim, pelos sorrisos que se formavam na minha frente e pela esperança que brotava depois de cada vez que eu dizia, eu te absolvo, vá em paz. Nesse momento eu fui percebendo que para aquilo que Deus havia me chamado praticamente há 10, 11 anos atrás, Deus tinha pensado já nisso e tinha sonhado com isso. Eu não cheguei a sonhar, Deus sonhou para mim e eu percebi mais uma vez, o sonho de Deus foi mais bonito do que o meu.